O que é democracia aqui no Brasil? Quem acompanha a gente nesse canal sabe muito bem que o que as pessoas chamam de democracia, pra mim, é um mero teatro com sufrágio. Ah, o sufrágio é respeitado? Sim, eu acho que o sufrágio é respeitado. Sim, as pessoas votam e os eleitos entram lá. Só que a forma como se dá o exercício do poder e a disputa das eleições no Brasil não nos permite dizer que nós temos uma democracia. A começar pelo fato de que as pessoas não podem entrar no partido que elas quiserem e serem candidatas de forma praticamente livre, como acontece nas democracias modernas, tá? Aqui no Brasil você tem partidos que são cartórios, que têm donos e que escolhem para onde vão os recursos e quem pode ser candidato. E são donos mesmo, são pequenos cartórios espalhados ao redor do Brasil, controlando verdadeiras fortunas, não só de fundo partidário, mas de orçamento. E aí esses pequenos homens, essas famílias, decidem o futuro do país. Se você acha que essas pessoas estão qualificadas para isso, então você acha que colocando numa mesa para conversar o Ciro Nogueira com o Renan Calheiros, com o Kassab, você vai tornar o Brasil um país melhor? Você me desculpa, não vai, tá? Então começa com isso. Além de tudo, nós não temos aqui no Brasil uma separação real entre os poderes, então poucos poderes conseguem executar a contento o que está disposto na Carta Magna, ou seja, nós temos uma Constituição que diz quais são os objetivos do Estado brasileiro. Esses objetivos não conseguem ser alcançados, portanto o Estado brasileiro é falho em atender isso. E isso deveria trazer à tona inúmeras discussões sobre a incapacidade do Estado brasileiro de levar a contento seus fins. Porém, não há essas discussões. Na verdade, o que há é o Estado é tomado por uma burocracia, por sindicatos, associações, grupos de pressão que controlam o orçamento, e eles sim decidem o que é ou não é válido dentro do nosso corpo normativo e dentro do processo administrativo de execução do orçamento brasileiro. Então, quando você vai executar um orçamento num ministério, numa secretaria, numa autarquia, você acaba ficando na mão dessa burocracia. E são essas pessoas que de fato mandam no Brasil. Vou chegar aqui no final. Além disso, tá? Figuras que atentam contra a democracia, tanto à esquerda quanto à direita, elas começam a ficar impunes dependendo do momento. Onde nós estamos chegando? É um absurdo que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que está sendo cotado pelo Lula para ir para o STF, e o Lula está fazendo isso já de olho na eleição de 26, quer tirar um possível adversário interno. Esse senhor Flávio Dino, ele claramente começou a fazer piadas com o fato de terem desaparecido as imagens que demonstravam a relação de leniência entre os invasores nas manifestações do dia 8, na tentativa de golpe do dia 8, como a própria esquerda chama, e nomes do governo Lula. E aí vai tirar sarro falando de disco voador, falando que é coisa normal isso aí. Você me desculpa. Uma democracia que se preze derrubaria Flávio Dino. Flávio Dino tinha que ser derrubado simplesmente pela piada que ele faz com algo tão sério. A não ser que isso não seja tão sério para a esquerda brasileira. A não ser que o governo Lula não considere toda essa história apenas como um instrumento para enfiar um torniquete no inimigo deles, que é o Bolsonaro. Ou melhor, no inimigo de curto prazo. Me parece, e isso fica claro, que eles estão muito tranquilos em sair emitindo opiniões, apagando arquivos e deixando as coisas soltas, imaginando que eles têm as costas quentes em outros poderes, e imaginando também que a imprensa vai ser leniente, que os formadores de opinião vão ser lenientes. E não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Eu sei que a imprensa é leniente, por exemplo, com o que vem acontecendo nessa disputa entre judiciário e o antigo governo. A gente sabe como é que é a posição. Eu já expliquei várias vezes. A imprensa entende que havia um golpe em curso, eu também entendo que havia uma tentativa de golpe em curso, e havia por parte do sistema uma resposta exótica na forma de um inquérito que brecava ali. Só que toda resposta exótica, ou melhor, toda vez que algum ente ou alguma figura adquire poderes especiais, destes poderes ele não abdica. Não imagine que seja o Alexandre de Moraes ou qualquer outra figura que começa a agregar um poder, vamos dizer, extraordinário. Quando digo extraordinário é para além do normal que um ministro do STF tenha, ele vai abdicar. Não, mas não quero. Tome ele de volta. Isso não existe, meus amigos. Não mesmo. Até porque a luta pela defesa da democracia, ela não vai terminar em Bolsonaro, ela pode continuar. Como, por exemplo, está continuando agora nessa regulamentação das redes sociais que eles pretendem fazer, nesses convites para entidades profundamente autoritárias, como o Sleeping Giants, para dar, vamos dizer, aulas e seminários sobre redes sociais. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil, a gente não pode fingir sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, vir o Flávio Dino fazer piada com isso é sintomático de que é o governo da vingança, é um governo que vê a democracia que eles ficam arrotando como piada e que entendem que você não vai reagir.
Eles têm certeza que nós não vamos reagir. Eu vou comentar uma coisa, tá? E aí eu já vou emendar esse primeiro editorial com uma... Eu já falei agora muito da esquerda, eu vou comentar também da direita. Vocês viram que essas 3 CPIs, tinha uma CPI das pirâmides financeiras, tinha uma CPI do MST e tinha a CPMI do dia 8. A única que andou mais ou menos foi a CPI do MST, tá? As demais foram verdadeiras piadas, essa última agora coroada pela presença do Ronaldinho Gaúcho. Vamos combinar que a direita entendeu que o método de permanência dela no poder é ficar dando shows que não terminam em nada, são shows inócuos, que no fim do dia não representam nada de substantivo pelas causas que o eleitor acredita, e que a esquerda já percebeu isso e ela até entrega pra direita a brincadeira, como se fosse assim, vai num playground, dá uns brinquedos pra criança ficar brincando e a criança brinca enquanto que ela cuida das coisas sérias com os adultos, tá? Parece que a direita virou isso. A direita, assim, é um festival de polêmicas e bobeiras que se tornam um fim em si mesmo, mas que não trazem nada de substancial como resposta. As CPIs não deram em nada, a oposição institucional no Congresso nem sabe por onde começar, e nas redes sociais, na sociedade civil, muito menos. A gente estava comentando, tá para o Moro perder o mandato dele, tá para passar essa legislação que acaba com a liberdade de expressão nas redes sociais. Inúmeras coisas estão acontecendo e a preocupação quando eu olho pro lado é as joias do Bolsonaro, tanto da esquerda, que obviamente quer só falar das joias do Bolsonaro, não as do Lula, quanto da direita que quer defender o Bolsonaro, que claramente se apropriou de bens que não eram dele durante o mandato, claramente participou de uma intentona. Então, onde nós ficamos aqui? De um lado, um governo autoritário, de esquerda, jogando o fino da maldade, do cinismo, e do outro, crianças brincando. Crianças brincando. É isso aí, aquela participação ridícula que os deputados tiveram ali enfrentando aquele hacker que ficava, permanecia em silêncio, e do outro lado o pessoal fazendo piadinha com Palmeiras, com o Mundial. Ou a gente cresce ou a gente é demolido. E eu acho hoje mais fácil a gente ser demolido. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.